graça, pessoal, tudo bem? Professor Eli com mais uma videoaula para você, para o seu curso. Aula anterior falamos sobre a primeira declinação. Lembrando que é quase as mesmas regras da primeira declinação aplicadas, sim, claro, na segunda declinação em relação ao quadro de desinência, e a flexão dos substantivos sofre algumas modificações, o qual vocês devem perceber. Observamos o seguinte: como estamos falando da Cleiston-Usiástico, ou seja, declinação dos substantivos, falamos sobre a primeira declinação, hoje vamos falar sobre a deutera. Deutera, ou seja, deutera declinação, tá bom? Deutera declinação, para que nós possamos ficar perfeitamente compreendidos. Então, a deutera Cleiston, ou seja, a segunda declinação, para ser entendida também, você precisa do quadro de desinência. E o quadro de desinência, claro que no nominativo, no acusativo, no genitivo, no dativo e no vocativo, nós precisamos entender o seguinte: a desinência singular, que é singular, tá? Desinência do nominativo singular. Da segunda declinação nós temos o sigma. Praticamente essa aí é a desinência. No acusativo nós temos o ni. Desinência. No genitivo, professor, agora no genitivo preste bastante atenção o que ocorreu no genitivo. No genitivo existe uma evolução no genitivo. Qual é a evolução? Antigamente eu tinha a vogal temática, mais o sigma, mais iud, mais o ômicron, tá? Vogal temática ômicron, sigma, iud e o ômicron. Depois, essa evolução, na evolução, o sigma sofre síncope, aí fica ômicron, iud e ômicron. Depois, o iud, na posição intervocálica, cai, nós temos ômicron, ômicron. E ômicron mais ômicron se contrai, gera o ditongo U. Por isso que no genitivo eu tenho a última, tá bom? Que aparece no grego koine, que aparece no grego também ático, o ditongo U. No dativo, o dativo da mesma forma. Eu tenho, por exemplo, o ômicron como vogal temática, mas a terminação alfa e iota, mas pode aparecer também como alfa e iota subscrito, que gera praticamente ômega mais iota subscrito. Ômega e iota subscrito, tá? Isso aqui prevalece no grego ático e também no grego koine. Por isso que no dativo eu tenho ômega e o iota subscrito, que é um ditongo. O vocativo, nós temos o tema propriamente dito, e o tema do vocativo é essa. Aqui não seria uma desinência, seria somente o substantivo que termina em ômicron, claro, de segunda declinação, só que no vocativo ele assume o epsilon como praticamente o seu tema. Isso aqui não seria uma involução, mas seria, claro, uma evolução em relação à língua grega. Então, no vocativo nós não temos desinência. A questão é que o tema ômicron no vocativo passa a ser epsilon. Agora, sabendo disso, olhamos também o plural. O plural do nominativo, eu tenho o iota. No acusativo, eu tenho us. No acusativo é us. O que ocorre? O acusativo, de fato, nós temos a vogal temática, o ni e o sigma. Vogal temática, o ni e o sigma. O ni cai, aí ficaria praticamente ômicron e sigma. Como existe, por exemplo, a compensação dentro dessa estrutura, o ni cai, existe a compensação. Ou seja, pela compensação, o ômicron vai se alongar para U e coloca o sigma. Então essa terminação aqui prevalece, tá bom? Por causa da queda do ni. Existe o alongamento compensatório.
Isso é chamado alongamento compensatório. Depois nós temos o genitivo é ômega e ni. Ômega e ni. E o que ocorre no genitivo? No genitivo é a mesma coisa. Eu tenho o ômicron como vogal temática, o ômega e o ni como desinência, tá bom? Como desinência. E o ômicron, ou ele é suprimido pelo ômega, ou ele cai. Então, resultado, nós temos on, tá bom? No dativo. Dativo da mesma forma. O dativo, claro, eu preciso da vogal temática, mais a desinência iota e sigma. Fica aí, ois. Ok? O ômicron e iota também pode sofrer contração nesse quesito aqui. E no vocativo nós temos também o iota, tá? Que está assumindo, né, uma posição idêntica ao nominativo. De fato, o vocativo e o nominativo, eles se parecem bastante, né? Eles parecem muito. Na terceira declinação você vai saber perfeitamente que o vocativo e o nominativo, eles têm quase a mesma terminação. Lembrando que o vocativo, para muitos, é considerado um caso porque ele não tem uma desinência. Ele assume a desinência praticamente do nominativo, em alguns casos. Então, pessoal, vamos lá. Então, essa basicamente é a explicação. Vamos utilizar-nos aqui de nossa apostila, claro, de nossa gramática, de Lourenço Stego Hegel, lição de número 9. Vamos falar sobre a lição de número 9. Segunda declinação ou temas em ômicron. Tema em ômicron. Aqui tem várias expressões. Tem ângelos, biblion, doron, ergon, thanatos, tronos, hieron, lito, rodos, oikos, uranos, oklos, prosopon, sabaton, teknon, posguio e cronos. Tá? Podemos pegar qualquer substantivo. Vamos pegar um substantivo aqui chamado ângelos. Ângelos. Substantivo ângelos, aqui vou colocar no nominativo. Tá? Ângelos. O que ocorre aqui? Nós temos aqui, ó, a acentuação no alfa, tá? Então é sempre no nominativo, se vale lembrar que nós devemos olhar o léxico ou a gramática para ver aonde foi acentuada a palavra e o nominativo é que vai indicar aonde a palavra é acentuada. Nós temos aqui oxítona, paroxítona, proparoxítona, ou seja, o acento foi acentuado na antepenúltima sílaba. Última, penúltima e antepenúltima. Se for na antepenúltima, aqui nós temos este acento aqui, como a proparoxítona. No acusativo, como é que fica, professor? Ficaria angelon. Observe que esse sigma aqui, ó, nós temos daqui no nominativo, tá? É só usar o quadro de desinência. É igualmente a primeira declinação. Usou o quadro de desinência e fica mais fácil. Então, no acusativo eu tenho angelo. No genitivo eu tenho angelo. No dativo eu tenho angelo. Ok? E no vocativo eu tenho angele. Angele. O que ocorre, gente? Essa terminação do genitivo é essa aqui, tá? Genitivo terminou em ditongo u. Então, utiliza isso aqui no genitivo angelo. O que ocorre? A acentuação que estava no nominativo e no acusativo dentro dessa sílaba aqui, por causa de uma sílaba, ela termina com um ditongo, ou seja, uma sílaba longa, tá? Que é um ditongo. E o que ocorre? O acento pula daqui e fica aqui. Fica angelo, angelo, angelo. Da mesma forma, sílaba longa, vogal longa, puxa o acento regride. Angelo, angelo. E no vocativo, permanece da mesma forma, porque a sílaba é breve. Sílaba longa, sílaba breve, sílaba breve, sílaba breve. Então, o acento permanece dentro desses pressupostos.
No plural, é só nós utilizarmos da mesma regra, gente. Simples assim, tá? Da mesma regra. O plural, tá? Utilizamos as desinências do plural. Se eu tenho aqui a vogal de ligação, tá? Angelo, eu tenho que colocar o quê? No plural, a desinência. Ficaria angeloi. Isso aqui é um ditongo, sim, mas oi e ai, para efeito de acentuação, eles são considerados breves, tá bom? Então, o acento permanece ainda dentro dessa sílaba. No acusativo, eu tenho angelus. Observe agora aqui, ó. Angelus. Angelus, da mesma forma, sílaba longa, o acento não pode permanecer sobre ela e fica dentro desse quesito, na penúltima sílaba. Angelus, angelus. No genitivo, da mesma forma. Desinência do genitivo, on, fica angelon, perfeitamente. O acento fica aqui. Sílaba longa, o acento permanece. Sílaba longa, o acento permanece na paroxítona. Ok? Dativo, angelois, mesma forma. Estou pintando de angelois, da mesma forma. Olha só, o angelois, ômicron como vogal temático, ó. Olha só, o ditongo, oi, ele está sendo sucedido por um sigma, tá? Então, nesse caso aqui, é uma vogal ou uma sílaba longa. Sendo uma sílaba longa, o acento permanece sobre o épsilon. No caso, isso aqui, a do nominativo, não está sendo sucedido por nenhuma desinência. Se não está sendo sucedido por nenhuma desinência, então é considerado breve para efeito de acentuação. No dativo, oi está sendo sucedido pelo sigma e é considerado uma sílaba longa porque está sendo sucedido pelo sigma. Se não tivesse o sigma, seria considerado da mesma forma igual ao nominativo. Mas está seguindo pelo sigma, então permanece uma sílaba longa. No vocativo, eu tenho angeloi da mesma forma. Observe, gente. Sílaba breve. Ok? Então, o acento permanece aqui mesmo. Viu como é simples? Viu como é fácil? Então, vamos lá. Nominativo, angeloi. No acusativo, angelos. No genitivo, angelon. No dativo, angelos. No vocativo, angeloi. Simples, rápido e fácil. Isso aqui é gênero masculino, singular e plural. Mas os irmãos devem saber que na segunda inclinação nós temos a flexão de 3 gêneros, tá? O gênero masculino é flexionado, como acabamos de ver, angelos, angela, angelos. No feminino também é flexionado e no neutro também é flexionado, ou seja, nos 3 gêneros. Observamos a mesma apostila, segunda declinação, se olharmos aqui a expressão to biblion, ou seja, claro, é o caso neutro, o gênero neutro. Mas vamos pegar aqui um feminino. Re-rodos. Ou seja, é feminino. Rodos. Para sabermos se o substantivo é masculino ou feminino, de segunda inclinação, deve olhar o artigo, tá, gente? O artigo que indica que rodos é feminino, tá bom? Essa palavra por natureza é feminina e quem reforça isso é o artigo. O problema é que a sua terminação, eu já expliquei o que é terminação e desinência, a terminação ômicron sigma indica e pode confundir, na verdade, com o masculino. Porque tanto o masculino quanto o feminino de segunda inclinação, eles têm a desinência idêntica. Bom, as desinências são idênticas. Então, o que ocorre? Devo olhar o artigo para nos ajudar. Então, sigma pertence a isso aqui. Tá bom, gente? Vamos para o acusativo. Acusativo simples,
Rodon. Rodon. E a acentuação, perfeito. Bom? Genitivo. Como é que fica o genitivo, pessoal? Ro. Du. Rodu. E no dativo? Ro. Du. Também. E no vocativo? Ficaria rodé. Rodé. Bom? Rodas. Rodon. Rodu. Rodou. Rodé. Professor, como é que ficaria no plural? Da mesma forma, é só colocar as desinências. É só colocar as desinências. Colocando as desinências, fica muito mais fácil para qualquer um de nós. Tá bom? Como é que fica? Nós temos o iota, né? Rodai. No acusativo. Acusativo fica rodus. Claro, vou tirar isso aqui. Rodus. Rodus. No genitivo ficaria rodon. No dativo ficaria rodais. No vocativo ficaria rodói. Rodói. Idêntico ao nominativo. Rodói, rodous, rodon, rodóis e rodói. Beleza? Então isso aqui é gênero feminino, tá, gente? Feminino, tá? Masculino e feminino tem as terminações idênticas e também as suas desinências idênticas. O que vai diferenciar, só reforçando, claro, seria o artigo, tá, gente? Então, vamos estar utilizando agora um substantivo, biblion, biblio, tá, biblio, ou seja, um gênero agora que vamos trabalhar é o gênero neutro, biblio, biblio, biblion, biblion. Observe o seguinte, no gênero neutro, o genitivo e o dativo será idêntico, tá? O gênero neutro trabalha mais com o tema, tá? E o tema que nós temos aqui é o tema em ômicron, ômicron. Unir, alguns gramaticam que seria uma prosódia ou unir eufônico para proteger a raiz. Isso aqui não é chamado de desinência, tá, gente? É somente uma proteção em relação à vogal que aqui está, segundo alguns gramáticos. Mas desinência não é. Então ficaria biblion, tá, no nominativo. No acusativo seria biblion, da mesma forma, tá bom? Termina sempre no tema. No genitivo agora vai mudar, tá? Biblio. Seria como, professor? Biblio. No dativo, mesma forma, bli, e ó, subscrito, acentuação, tá? No vocativo, da mesma forma, ficaria idêntico ao nominativo e acusativo. Seria bli, on, biblion, on, bibliu, ok? Bibliu. Beleza, pessoal? Simples, né? No plural da mesma forma. O que ocorre? Eu tiro esses pressupostos. E o que ocorre? No plural, nós temos uma questão interessante. Em vez de ficar biblion, fica biblia. No acusativo, biblia. E no vocativo, biblia. Tá bom? Ou seja, há uma alteração na vogal temática, no plural, que termina em alfa. Ou seja, uma das características
do substantivo neutro de segunda declinação seria o alfa. Tá bom? O alfa, ou seja, é a terminação do substantivo neutro. Então, dentro desse pressuposto, o genitivo seria idêntico aqui, tá, gente? O genitivo seria biblion e no dativo bibliois. Tá? Bibliois. E no vocativo bibliar. Então, essas são as características do gênero neutro de segunda declinação. Mais uma vez, biblia, vamos acentuar, biblia, biblia, biblia. Nominativo, acusativo, vocativo. Terminação alfa, terminação alfa, terminação alfa. O genitivo e dativo, terminação on e ois. Ok, gente? Então, simples assim, rápido e fácil. Tá? Uma outra questão que deve ser notada é a seguinte. Forma. Nós temos alguns substantivos, né? Que eles terminam, ou pelo menos substantivos contratos de segunda declinação, o seu termo termina epsilon e ômicron. Epsilon e ômicron. Um outro grupo nós temos praticamente ômicron, ômicron. Um outro grupo nós observamos epsilon e ômega. Tá? Quando recebe as desinências da segunda declinação, estas vogais se contraem. Tá bom? Epsilon e ômicron se contraindo gera U, ômicron também gera U, e epsilon e ômega geraria também ômega. Tá bom, gente? Basicamente isso aí. Então, isso aqui seria uma contração. Temos contrações, substantivos contrato de segunda declinação, assim como também temos substantivo contrato de primeira declinação, qual vimos. Vamos lá. Vamos pegar um substantivo. Queimaros. Queimaros. Vou botar agora a desinência. Queimareus. Queimareus. Tá bom? Então, o que ocorre? Esse tema aqui, ou seja, esse tema, terminou em epsilon, vai se contrair e gerar U. Por isso, eu apago isso aqui no nominativo e coloco queimaru. Está dizendo? Queimaru. Agora eu coloco a desinência. Tá, pessoal? A desinência. E aqui seria a acentuação. Queimarus, queimarus. Então é só contrair. Vogal temática, os temas se contraem. Tá? No acusativo. E uma forma. Queimarun. Coloca a desinência. Ok? Genitivo. QI. Aru. De uma forma, tá, gente? A vogal epsilon e ômicron vão se contrair, tá bom? Dativo. QI. Maru. Tá bom? A acentuação permanece aqui agora, na paroxítona. Tá? Queimaro, queimaro, queimaro. E o vocativo fica idêntico ao nominativo. Queimarus. Queimarus. Então, queimarus, queimaron, queimaru, genitivo, tá? Genitivo U. Dativo queimado. E vocativo queimarus. Simples assim porque as vogais se contraem. Substantivo de tema em ômicron. Tá? Nós temos um substantivo, postum. Esse tema em ômicron é gênero neutro. Aqui gênero aqui é masculino, tá, gente? Gênero masculino. E vamos para o gênero neutro. Que seria isso aqui. Tá? Eu boto aqui isso aqui. O que ocorre? Olha o tema terminando aqui. O tema se contrai e gera o quê? Agora, depois da contração, gera que é
tun, ostun. E eu coloco a acentuação. Por quê? Esse primeiro ômicron ele é acentuado, tá? Assim como epsilon é acentuado também, assim como epsilon aqui é acentuado. Então, sendo acentuado, quando se contrai, o acento fica de uma forma perispomena, tá? Perispomena. Ficaria ostun, um nome nativo, um acusativo também. Os tun, no. Genitivo. Eu tenho agora os tu, tá? No dativo, os tu, e no vocativo, idêntico. Os tun. Tá? Basicamente, esta é a flexão deste substantivo aqui, do substantivo ostun, que é o substantivo osso. E mais um substantivo chamado, terminado em no seu tema, epsilon e ômega, que se contrai para ômega. Nós temos aqui substantivo cos, ou chaos. Chaos. O que ocorre? Chaos. Esse aqui se contrai e gera isso aqui, tá bom? Só estou trabalhando aqui para vocês entenderem perfeitamente. Então, houve a contração, ômega, o acento, claro, perispômeno, e a desinência sigma. Então, terminou em sigma, tá? Sigma. Tanto faz isso por singular quanto por plural também é trabalhado a mesma desinência, tá, gente? Então, o que ocorre? No acusativo nós não temos a flexão de cos, tá? De cos. Nós não temos a flexão de cos. Então, o que ocorre? Fica sem flexão. Provavelmente seja com ni ou não. Quem vai determinar isso são os gramáticos e são os léxicos, tá? No genitivo nós temos co, tá? Genitivo. No dativo eu tenho isso aqui, gente. Determinação. E no vocativo eu tenho da mesma forma ali, tá? Cos. Terminou com, claro, vou botar aqui só para observar. Então, o que nós temos? Substantivos contratos de segunda declinação que se contraem da mesma forma. Podemos fazer isso no singular e também no plural, tá? Então, para eu saber disso, eu preciso saber das contrações, o qual vocês também já sabem, já pegaram algumas aulas de contrações, onde as vogais se contraem e gera um resultado. Da mesma forma, eu tenho aqui o epsilon e o ômicron se contrai e gera o ditongo U. Eu tenho aqui dois ômicron se contrai e gera U. E eu tenho epsilon e o ômega que se contrai e gera ômega. Tá? Este aqui é os resultados dos substantivos contratos que pertencem à segunda declinação. E próxima aula, com certeza, vai ser maravilhosa. Não perca, que está sendo show de bola as aulas, as videoaulas que estamos fazendo para que você possa ficar cada vez mais habituado a flexionar, a enxergar, a entender um substantivo, se ele é contrato ou não. Até a próxima aula. Shalom, graça e paz.